O gerador deste vídeo é o mesmo gerador que foi apresentado anteriormente em 5 vídeos, ou seja, ele tinha 5 partes. Então ficava difícil para as pessoas assistirem, porque ficavam perguntando como fazer esse gerador, sendo que a parte da sua montagem estava em outro vídeo. Então eu resolvi juntar as 5 partes em apenas um vídeo. Lembrando que não foi feita nenhuma modificação, ele está como ele foi montado, né? Futuramente vai ter outros vídeos desse gerador com modificações para tentar melhorar o seu funcionamento. Mas do jeito que ele está, já está acendendo lâmpada de 60 watts com apenas 150 RPMs, dando 12 volts. Como foi a primeira montagem, é praticamente impossível ele ficar 100%, porque é um gerador que não tem aqui no YouTube, né? Não tem como a pessoa seguir uma montagem. Então eu já fiz pela montagem em PDF que tinha, né? Então futuramente vai ser feito melhorias nesse gerador, né? Eu estou rodando com a mão. Aqui eu vou ligar em apenas uma das fases, vou ligar uma lâmpada de 60 watts, 12 volts. Este é o primeiro gerador que eu consigo acender uma lâmpada com praticamente toda a luminosidade em apenas uma das fases, sem retificação, para ver como ficou tão bom esse gerador. E com baixo RPM, né? E lembrando que não precisa fazer quase esforço. Quando começa a rodar, ele já acende a lâmpada. Isto é em todas as fases que testar. Eu vou mudar para outra fase. Agora vou mudar para a terceira fase. Então esse gerador ele ficou ótimo. Lembrando que ele não chega a pesar nem a metade do outro gerador axial que eu costumo montar, né? E muita gente costuma montar também. Agora eu estou testando com a ponte retificadora. Aí a lâmpada acende melhor ainda. Agora eu vou medir com o alicate, vou medir a corrente alternada, antes da retificação. Esta corrente é a que vai ser em cada fase, né? Eu não sei se vai dar para ver a leitura por causa do brilho da lâmpada. Eu vou esconder a lâmpada aqui, que fica melhor de ver a leitura, né?
Então deu 3,6 amperes. Essa corrente é em cada fase, né? Nesta lâmpada que eu estou usando, né? Se usar algo de mais potência, vai dar mais corrente. Agora eu vou fazer os testes com ele ligado em um motor. Ele está dando 19 volts a 150 RPM sem carga. Eu esperava que com 450 RPM eu conseguisse 127 volts, mas no caso aí só vai atingir 127 volts com mais ou menos 900 RPM. Mas para a primeira vez que eu fiz já está bom, né? O importante é que ele está gerando até 19 volts a 150 RPM. Isso significa que dá muito bem para usar para carregar baterias ou acender lâmpadas, né?
Eu estou apresentando um novo projeto de um gerador. Este aqui vai ser um gerador eólico com enrolamento toroidal. É conhecido como gerador Torus. Então ele vai ter 16 polos, aqui vai pegar 16 ímãs. Eu vou usar ímãs de micro-ondas, são ímãs que eu já tinha aí de outras montagens que eu fiz, né? Então, para aumentar a potência do ímã, eu vou usar 2 ímãs junto, um por cima do outro. A configuração dele aqui é na parte que atrai, né? No caso vai ser norte e sul, né? Para atrair, né? Onde ele foi colado. Então aqui vai ter 16 ímãs. Como ele é duplo, vai pegar 32, né? E vai ser 2 discos, então vai pegar 64 ímãs, né? Vai ser 32 polos, porque vai ser 16 polos de um lado e 16 do outro. Este disco é um disco de 37 centímetros. É um disco que eu já tinha aí de outras montagens, né? Esse disco aqui ele tem mais ou menos 3,5 milímetros a grossura dele, né? Vai ser 2 discos desse, né? Na montagem do gerador Toro, as bobinas vão correr aqui no meio e os ímãs vão ficar norte e norte, de um lado e de outro. E a bobina fica tipo sanduíche aí no meio, né? Então aqui vai ser norte e norte. Para fazer o núcleo toroidal, eu vou utilizar esse arame recosido, é o arame de construção. Também serve aqueles arames de pneus de caminhão, né? Isso aqui é arame recosido. Eu não deu para calcular quanto vai pegar, mas aqui vai ter 2 quilos, né? Depois é feita a emenda. Eu vou emendar, vou soldar, né? Com a solda Foscope. Vou ver se a solda que pegar melhor eu vou soldar, né? Soldar as pontas para poder dar continuidade no fluxo magnético, né? Então aqui tem 2 quilos, né? Ele vai ficar mais ou menos assim, ó, bem fino. E a largura aqui vai ser a largura dos ímãs, vai ser mais ou menos 58 milímetros. O tamanho que é o ímã vai ficar o núcleo Torus, né? Dá mais ou menos 58. É praticamente 60 milímetros. Eu não faço com a chapa toroidal porque é muito difícil encontrar com largura pequena assim, ó. Aí para fazer teria que cortar as chapas toroidais. Podia arranjar de um transformador toroidal velho e cortar a chapa dessas larguras, né? Aí está sendo preparado a forma onde será enrolado os arames recosidos. Ele vai ficar dessa largura aqui, ó. Isso aqui já vai ser a forma onde eu vou enrolar os arames. Vai ter duas tábuas aqui de lado, né? E vai ser enrolado o arame aqui até dar mais ou menos 58 milímetros.
E depois é colocado a resina para ele ficar bem firme. Então ele vai ser montado assim no disco, com a sequência norte, sul, norte, sul, norte, sul. Do mesmo jeito vai ser montado no outro disco, só que na hora de montar eles juntos, vai ter que igualar o norte com norte, para poder parafusar um disco no outro, né? Aí vemos o desenho do gerador Torus com enrolamento toroidal. Nós temos aqui os dois discos rotores. Aqui temos as duas partes dos ímãs permanentes. E no meio o estator com enrolamento toroidal. Aqui estamos vendo o desenho dos rotores e o estator e do jeito que as linhas magnéticas vão percorrer. Como eu falei anteriormente, os ímãs vão ser colocados norte e norte, um de frente para o outro. Então um disco de um rotor vai ter o ímã norte virado para o ímã norte do outro disco. Aqui nós estamos vendo o desenho do enrolamento de apenas uma fase. Já foi enrolada, nesse caso aqui, uma das fases, né? Aqui tem um núcleo toroide e esses em vermelho são as bobinas com o fio esmaltado. Neste outro desenho já estamos vendo os 3 enrolamentos completos, onde foi enrolado já as 3 fases. Então, vai ficar mais ou menos assim depois que termina de enrolar as 3 fases, né? Eu passei os arames para um carretel, aí fica mais fácil para bobinar lá na forma, né? O arame aqui fica travado em um furo para ele não sair, para poder rebobinar ele bem apertado, né?
Aqui, como eu usei papel para forrar a madeira, né? Nesse caso aqui, só que na parte de baixo, quando eu coloquei resina, aí colou, o papel colou tudo na madeira, junto com o ferro, o arame. Eu estou retirando na talhadeira. Então o correto é forrar com plástico, que aí ele não vai colar, né? Mas aqui eu já estou terminando de tirar. Eu desenformei um lado, que foi esse aqui, saiu bem inteiro, né? E depois eu derramei a resina aqui por cima. Como esse lado ficou para baixo, o acabamento ficou bem melhor. Ficou bem liso. Deu 2 quilos, quase 2,9 kg. Eu vou fazer o isolamento com esse cadastro de algodão. Se colocar muita resina, não precisa nem de isolamento. A resina já faz o isolamento, né? Mas aqui, como eu tenho esse cadastro, eu vou aproveitar ele, né? Em vista de ser o primeiro que eu faço, eu nunca tinha feito algo assim. Até que ficou bom, ficou bem alinhado.
Aqui temos a representação de como vai ficar as bobinas em cima de cada ímã. Aqui em azul é a bobina da fase 1, vermelho, bobina da fase 2 e verde, bobina da fase 3. No polo seguinte, que é o ímã sul, tem novamente na mesma posição a bobina da fase 1, a bobina da fase 2 e a bobina da fase 3. Para que a bobina fique bem centralizada, eu montei esse gabarito, onde foi dividido o meio da circunferência, e a bobina vai ficando sempre alinhada com o meio da circunferência. E eu montei esse carretel, que é para passar os fios, da mesma maneira como é feito para rebobinar o transformador toroidal. Nesse projeto aqui eu vou fazer com 80 espiras, fio 20 AWG. Para facilitar centralizar as bobinas, eu desenhei a circunferência dos ímãs aqui, dos 16 ímãs. Então em cima de cada ímã vai ficar 3 bobinas. Eu peguei essa peça aqui, ó, que é um cone de linha, cortei ele, deixei do tamanho do ímã e saí riscando aqui, fazendo a circunferência dos 16 ímãs. Aí não tem perigo de ficar fora de lugar as bobinas. Então, conforme aí no desenho, fica 3 bobinas em cima de cada ímã.
São 80 espiras a fio 20 AWG. Eu estou usando fio de alumínio porque estou até aproveitando o alumínio aí de outro projeto, né? Então são 48 bobinas. Esta talvez seja a parte mais trabalhosa do gerador, seja colocar as bobinas no núcleo toroidal, né? Vai gastar mais ou menos umas 25 horas de trabalho.
Já foi colocado as 48 bobinas. Agora só fazer o fechamento, fazer as ligações. Vai ficar saindo 6 cabos. E depois impregnar todinha com verniz. Nesse diagrama de ligação, está mostrando a ligação apenas da primeira fase, da fase 1. Escolhe qualquer uma das bobinas para começar a fazer a ligação. Neste caso aqui eu escolhi esta aqui, o fio que sai da parte de cima do estator. E marquei como cabo 1. Depois pula 2 bobinas, que são essas 2 bobinas vermelho e verde, são as outras 2 fases restantes, a fase 1 e a fase 2. Nelas eu não mostrei a ligação agora, né? Na primeira bobina, pega este fio que sai da parte de baixo do estator e liga com a 4ª bobina no fio que também sai na parte de baixo do estator. Esse sistema de ligação é ligação horário, liga com anti-horário, horário, anti-horário, horário, anti-horário e assim por diante. Depois na 4ª bobina, né, que já é a segunda ligação, vai pegar já a parte da ligação dos fios que sai por cima. Pode ver que ele sai por cima da bobina e pega o outro fio que também sai por cima da bobina. A próxima ligação já pega as 2 ligações que saem por baixo do estator, né? E o fio que sobra já vai ser o cabo 4. Nesse tipo de motor temos 4 ligações em série, 4 ligações em paralelo. Então aqui, depois de interligar 4 bobinas em séries, aí sai o cabo que vai ser o cabo 4. Pode ver que ele está ligado no cabo 4. E assim por diante. A próxima ligação vai ser cabo 1 novamente. Ó. Ele está ligado com o cabo 1, faz as 4 ligações em série, e depois a saída vai ser cabo 4. E assim são ligados sucessivamente 4 vezes. 4 ligações em séries, 4 ligações em paralelo. Depois o resto das 2 fases é ligado da mesma maneira da fase 1. Vai ser ligado da mesma maneira. Neste outro diagrama já está sendo mostrado as 3 fases já todas ligadas. Então, da maneira que ligou a primeira fase, esse azul são a primeira fase, ó, cabo 1, depois sai cabo 4. O em vermelho é a fase 2, o cabo 2, depois sai o cabo 6. A numeração foi feita ao mesmo jeito que se faz para motores trifásicos. E este em verde é a fase 3. Então, são 48 bobinas, 16 bobinas em cada fase, e são 16 polos, 16 ímãs. A ligação desse gerador parece ser difícil, vendo aí no diagrama, né? Mas não é difícil de fazer. Então aqui, para ficar mais fácil, eu deitei as 2 fases e deixei a primeira fase toda para cima para ficar fácil de ligar. Então, conforme aí vê no diagrama, tem que pular 2 bobinas para fazer a ligação. Então aqui eu vou colocar o cabo 1, ó, e esse daqui eu vou fechar com a outra bobina que vem de baixo, que essa aqui também vem lá de baixo, né? Depois eu fecho as 2 que vêm de cima e depois fecho as 2 que vêm de baixo.
E assim segue. Essa maneira de fazer essa ligação é a mesma coisa se estivesse fazendo o enrolamento todo com um fio só. Aí tem que enrolar no sentido horário e depois anti-horário. Como eu fiz as bobinas separadas, todas separadas, eu enrolei apenas em um sentido. Mas se estivesse fazendo com as bobinas todas ligadas, sem cortar o fio, ia ser assim, ó. No caso aqui eu estou enrolando no sentido horário. Então enrolei no sentido horário. Para mim continuar a ligação na próxima bobina, pulando duas, aí eu já ia enrolar no sentido anti-horário. Eu ia fazer desta maneira. Por isso que pega a bobina de baixo, depois de cima e de cima. Para poder ficar no enrolamento no sentido horário e anti-horário. Então esse primeiro fio aqui, ele está vindo daqui de cima. Aí eu vou colocar o cabo 1 nele. Vocês viram aí no diagrama, tem o cabo 1. Ó. Agora eu vou pegar esse fio que ele vem lá de baixo, vou ver qual é o fio que vem lá de baixo. No caso é este aqui, ó. Pulei duas bobinas e vou fechar este com esse, ó. Depois aqui vai ser feito a solda, né? Como é fio de alumínio, eu dobro o fio de cobre por cima e estanhar. Poderia deixar assim mesmo, mas eu prefiro fazer uma solda para ficar mais segura a solda, né? Fazer mais contato. Agora sobrou uma da ponta de fio da parte que vem de cima. Então eu vou procurar na outra lá qual é a que vem de cima, que no caso é esta aqui, ó. E vou fechar também, ó. Aí, como se vê no diagrama, são 4 bobinas em séries. E depois liga esses quatro grupos que foram ligados em série, vai ligar em paralelo. Então o fio é fio 20, vai ficar 4 vezes paralelo. É para dar uma boa corrente, porque vai equivaler à mesma seção do fio 14 AWG. Então agora eu vou pegar, sobrou o fio que vem de baixo, vou pegar a outra bobina que vem de baixo, que no caso é esta aqui, ó. Aqui eu já fechei 4 bobinas em série. Aqui onde está o cabo 1, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu já terminei uma série. Esse cabo aqui vai ser ligado em paralelo com o cabo 4.
Eu vou apenas numerar ele aqui com uma fita. E depois que tem que dar uma volta com o cabo aqui para fazer as outras ligações, né? Da mesma maneira vai ser o cabo 1. Agora eu vou começar outra série neste outro grupo aqui. Que no caso vai ser ligado em paralelo com o cabo 1. Essa bobina, esse fio que vem de cima eu vou marcar como cabo 1 para depois fazer a ligação em paralelo. E aqui continua do mesmo jeito. O fio que vem da parte de baixo, vou ligar nesta outra com a que vem de baixo. Esse fio às vezes se solta e fica saindo do lugar, então eu uso um pingo desta cola instantânea no fio, que ele segura o fio, né? Coloco a cola aqui. Aqui eu já raspei todos os fios da primeira fase, já estão todos raspados já para facilitar a ligação. Então eu vou pegar a que vem de cima e vou ligar com esta outra que vem de cima também. Então a de baixo com a que vem de baixo. E aqui eu já liguei o segundo grupo em série. E aqui vai ser o cabo 4 novamente. Então a próxima que vem de cima vai ser cabo 1. E aqui continua, a que vem de baixo, liga com a outra que vem de baixo.
A de cima liga com a que vem de cima. A de cima que eu falo é que vem nesse sentido, né? Liguei com a outra que vem de baixo. E aqui eu já fechei o terceiro grupo em série. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ser cabo 4 novamente. E essa próxima é cabo 1. De baixo com a que vem de baixo. E aqui é de cima com a que vem de cima. De baixo com a que vem de baixo. Esse aqui soltou, mas é só colocar um pinguinho de cola, né? Então este aqui vai ser o cabo 4. Então todos que tem cabo 4 vai ser ligado em um cabo só, que vai ser o cabo 4 que já está numerado, né? A mesma coisa que está numerado com o cabo 1. São 4 vezes paralelo.